Bom dia a todos. Esse bom dia foi tão fraco, gente. Bom dia, gente. Bom dia! A forma como iniciamos o nosso dia faz toda a diferença no transcorrer dele. Acreditem nisso. Se nós levantamos de manhã com alegria em nosso coração, com um olhar diferenciado da vida, certamente aquele dia será melhor. Então, o nosso desafio, mais uma vez, é fazer desta manhã uma manhã melhor. E que aqueles que se sintam ainda desamparados, aqueles que ainda têm dúvida da misericórdia de Deus, que esta manhã sirva-nos de alento, de estímulo, de motivação, para que a gente possa desenvolver em nós um dos grandes atributos que Deus nos colocou como semente, chamada fé. E a fé é tão importante no processo da nossa vida, que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, a fé transporta montanhas. E lá nós vamos encontrar o Espírito protetor, José, que dita uma mensagem intitulada Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Então a fé é a base de sustentação para aquele que crê, que diz crer. E mais do que isso, na nossa condição de espírita, nós dissemos que sabemos de tudo isso. Ok? Então isso sirva-nos de estímulo. Como for dito, a gente está sempre aqui pronto a substituir. Na verdade, não é bem colocado, porque ninguém substitui ninguém. Cada um faz o seu trabalho, faz o seu desenvolvimento de acordo com a sua percepção. E como o tema dele era livre, nós vamos também deixar que a inspiração nos leve nesta manhã. Nós estamos vendo que pessoas estão retornando. Feliz estar te vendo aqui, companheiro. Sinal que você voltou. Então, porque nós estávamos na dúvida que você voltaria. Mas estamos felizes por sua volta. E também a visita pela companheira. É a primeira vez que ela vem aqui, né? Seja bem-vindo. Bom, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na pergunta 76, Kardec pergunta o seguinte à espiritualidade: qual a definição que se pode dar dos espíritos? E ao responder Kardec, eles dizem: os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo inteiro, fora do mundo material. Bom, então os espíritos são esses que habitam fora da carne, fora da materialidade. Mas então nós somos espíritos? Não somos? Porque nós estamos na matéria. Então Allan Kardec cuidou desse assunto na introdução do Livro dos Espíritos, quando ele vai fazer um estudo comparativo das ideias que nós temos culturalmente, que a história construiu, do que seja alma. Então, dentro do estudo espírita, alma é o espírito encarnado. Então, nós temos que ter clara essa definição. Nós também somos esses espíritos. Nós também fazemos parte dessa comunidade da criação e fazemos parte daqueles que pensamos, que raciocinamos, que usamos de lógica. Só nós, os espíritos, temos essa capacidade de desenvolver lógica, de pensamento associativo. Nenhum outro abaixo de nós tem esta condição. Mas estamos na carne. Então a única diferença dentro da doutrina espírita é que, estando fora da carne, nós estamos espíritos. Quando estamos na carne, na condição que todos nós estamos aqui agora, nós somos alma. É apenas um termo para diferenciar a condição que estamos, nada mais. Somos espíritos.
Mas então por que estamos na carne? Qual o motivo disso? E nós vamos recorrer à pergunta 132, que Kardec perguntou aos imortais. Qual o motivo, ou melhor, qual o objetivo da encarnação? Respondendo a Kardec, eles afirmaram para nós: o motivo da encarnação é para que você possa chegar à perfeição. Esse é o grande motivo de estarmos aqui, de estarmos vivendo esta experiência, que é solidária às anteriores, e que certamente será com as que ainda virão. Com isso queremos dizer o seguinte: ser solidário é estar trazendo o histórico de tudo que fizemos antes e determina, qualifica o que eu sou hoje ou deixo de ser. Se hoje eu tenho dificuldade em determinada área, é porque certamente eu não me incapacitei ou negligenciei a oportunidade que tive naquela área em outra experiência encarnatória. Mas também, com o mesmo pensamento, nós podemos dizer de que as habilidades que porventura eu tenha, as virtudes que eu já tenho desenvolvido, também é fruto desse esforço, desse trabalho empreendido em encarnações anteriores. Então nós sabemos que tudo que estamos fazendo ou deixando de fazer neste momento, nesta encarnação, vai refletir no meu estado, não só no mundo espiritual da erraticidade, que é aquele período que começa desde quando eu desencarno até a minha próxima encarnação. Então este período chama-se erraticidade. Não tem nada a ver com erro, espírito em erro. É uma condição de interregno, de intervalo da sua desencarnação até a próxima encarnação. Então, tudo que eu estou fazendo aqui ou deixando de fazer vai refletir nesse estado de como eu me encontrarei. Será que eu estarei em condições lúcidas, me reconhecendo espírito? Ou será que ainda, como uma grande parcela de nossos irmãos espirituais, nem sabem que desencarnar, continuam se esforçando, fazendo as mesmas coisas que faziam quando na carne, querendo comunicar-se com os seus, tendo as mesmas necessidades de fome, de sede, as dores que a carne nos impõe, todas as viciações materiais que eu não tenha resolvido, eu levo comigo. Então isso, a doutrina espírita, ela não é melhor, mas ela é diferente, porque só a doutrina espírita nos esclarece de forma clara e objetiva do que poderá ou não acontecer contigo. E aí não mais inferno, não mais céu, mas apenas um estado consciencial. Então nós já sabemos disso. Mas aí vem a grande pergunta, já que falamos da fé inicialmente. Nós professamos a fé raciocinada. E aí a pergunta que fica é a seguinte: nós já sabemos de tudo isso, mas o que tem valido a pena eu saber, ter esse conhecimento diferenciado, se não me torna diferente, se não me torna melhor? Então a grande questão é o que estamos fazendo da doutrina. Tem uma frase, não tenho a convicção, me parece ser de Leon Denis, de que o Espiritismo será aquilo que fizermos dele, ou eu serei aquilo que o Espiritismo fizer de mim. Também valeria. E o que o Espiritismo pode fazer por mim? Me tornar uma pessoa melhor, através da consciência que eu tenha adquirido, e me tornar uma pessoa mais responsável.
e utilizando dos mecanismos que este conhecimento me possibilite para caminhar de forma mais segura. Seguir adiante. Como dizia, nós estamos aqui por um único motivo, respondendo à pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Estamos aqui para evoluir, para progredir, para chegarmos à perfeição relativa. Então nós temos que estudar a doutrina no seu contexto geral e não nos seus aspectos particulares. Nós conhecemos pessoas que se identificam, se alinham melhor com a parte filosófica da doutrina. Tudo bem, não há mal nisso. Há outros, no entanto, que se identificam com sua parte científica, enquanto que outros com a sua parte moral ou o que religiosa. Mas Allan Kardec, quando nos apresenta com a espiritualidade a doutrina espírita, nos apresenta na sua integralidade, no seu tríplice aspecto. Então nós precisamos conhecer de tudo um pouco, até que sejamos capazes de conhecer de tudo o todo. Isso vai demandar tempo, esforço, perseverança. Então nós temos que entender uma série de coisas que a doutrina nos convida a realizar, primeiramente em nós. Porque esse trabalho de desafio grande, que é o da transformação, começa em nós e não no outro. Nós estamos aqui por uma necessidade, talvez diferente uma do outro, mas algum motivo nos trouxe aqui. E é exatamente em relação a esse motivo que eu estou aqui para me trazer, para que buscar elementos para solucionar o meu problema. E a gente vem muitas vezes à casa espírita por desconhecer os mecanismos que ela nos propõe. Viemos aqui para buscar o milagre, a solução para os nossos problemas. Poxa, eu frequento aquela casa há tantos anos, estou ali há 15, 20 anos e minha vida não melhora, as coisas não se solucionam, os meus caminhos não se abrem, as portas se fecham para mim. Qual a razão de tudo isso? Muita calma. Sabe por quê? Quando Allan Kardec nos perguntou a espiritualidade, lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, intitulada Das Esperanças e Consolações, a pergunta que vai abrir esta parte, a última parte do Livro dos Espíritos, é a 920. É possível ser feliz completamente na Terra? É a grande questão que Allan Kardec aborda ao tratar da questão do consolo e da esperança. E eles dirão, não é possível ter essa felicidade plena na Terra. Porque já no livro de Eclesiastes está afirmado que a felicidade não é neste mundo. E não é mesmo. Ao tratar dessa questão, os espíritos afirmam a Kardec o seguinte: pegue uma pessoa, que é aquilo que nós definimos como felicidade, e ele vai se recorrer dessa definição comum que nós vulgarmente temos acerca da felicidade. Reúna numa pessoa só a juventude e a beleza, a riqueza e o poder, reunido numa pessoa só. Uma pessoa jovem, bonita, não como eu, bonita, de nariz perfeito, não como eu. Jovem, o jovem, né, parece que nada acontece com ele, já perceberam? O jovem acha que não vai morrer, que não vai adoecer, que não vai passar por nenhum problema de acidente. Ele tem esse espírito aventureiro. Pegue este jovem, dê a ele a riqueza, dê a ele o poder. Dizem os espíritos, ainda assim, ele não reunirá as condições de felicidade na terra. Porque tudo isso é efêmero, passageiro.
Tem coisas que dá para consertar. Eu poderia fazer uma plástica, especialmente no nariz. Tinha reparado que ele é torto? Você não tinha reparado? Nariz de lutador de boxe. É possivelmente em outra encarnação, porque dessa eu já briguei muito, estou correndo hoje. Hã? Eu não queria entrar nesse nível de detalhes, né? Então, tem coisas que você até dá uma recalchutada, mas não resolve o problema. Porque eu sou muito mais do que um nariz torto. A minha essência espiritual, esse nariz, como o corpo que estou investido, perecerá, se transformará em novos elementos que se instituirão junto com outros em novos corpos. Mas o espírito é imortal. Bom, eu falei um não, respondendo a pergunta 920. Mas este não tem uma vírgula a seguir. Não é possível ser feliz absolutamente na terra, vírgula. Mas que depende do homem todos os esforços para ser tão feliz quanto possa na terra. Essa é a resposta na íntegra que eles ditaram a Kardec. Só depende de cada um aqui ser tão feliz quanto possa. E quando o irmão José, Espírito Protetor, dita a mensagem fé, mãe da esperança e da caridade, ele dirá que a caridade é o grande ato que motiva a felicidade, não só em quem recebe, mas sobretudo em quem realiza. Eu recentemente, ainda esta semana, fazendo uma palestra em Saquarema, nós tivemos a oportunidade de abordar um pouco essa questão, baseada na pergunta, mexeu o cara aqui, baseada na pergunta 886. Quem é que conhece essa pergunta do Livro dos Espíritos? Todos nós tínhamos que conhecer. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual a definição que se pode dar de caridade segundo o entendia Jesus? É dever de casa, sabe por quê? Porque a grande bandeira espírita se espalda em fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há felicidade. Fora da caridade não há plenitude, não há perfeição. Então, se nós estamos aqui buscando plenitude, buscando felicidade e não praticamos caridade, nós estamos fora. Mas como é que Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Essa é a caridade que Jesus entendia. Então, benevolência com todos, não é com os nossos, com meu irmão, com a minha irmã, com meu pai, com a minha mãe. É também, mas não é só com eles, é com todos. Esse que era o grande referencial de Jesus. Ele não fazia acepção de pessoas, e isso escandalizava os judeus, especialmente o segmento fariseu, porque ele se sentava à mesa com aqueles que cobravam o imposto dos judeus. Isso não era possível, era inaceitável para os judeus. Jesus sentar-se com alguém que lhe cobrava os impostos, que batiam a sua porta, que lhe acharcavam a pedido de Roma. Da mesma forma, Jesus recebia as mulheres, conversava com elas, sobretudo aquelas ditas de má vida, na frente de todo mundo, o que era também um outro escândalo, era inadmissível. Então Jesus fazia o bem a todos,
indiscriminadamente. Da mesma forma que atendeu ao centurião, a todos. Jesus não tinha preferência com ninguém. Jesus veio aqui trazer o consolo, o alento, o amor, a caridade para a humanidade inteira. Agora, ficou ressaltado naquela região, Jerusalém, porque ele foi ali que ele deixou seus passos. Mas os seus passos repercutiu para a posteridade, para a humanidade inteira, para todo o planeta. E veio a doutrina espírita nos mostrar como, mas ele não é cristão. Como é que pode, então, Jesus ter vindo para ele? Ele é muçulmano, ele é islâmico, ele é hindu, e por aí vai. Mas Jesus, que nós sabemos, no ditado de Emmanuel, no livro, A Caminho da Luz, exatamente. Como é bom ter esse dado, viu? A Caminho da Luz. Ele dirá que Jesus é o governador do planeta. Jesus já era um espírito crístico. Cristo é uma condição de espírito de alta hierarquia, a qual conversam, entre aspas, nessa conversa, né? É um termo para nosso entendimento, face a face com Deus. Então Jesus já tinha percorrido todas as fases da evolução, quando a Terra ainda nem existia. E Jesus é este que recebe aquela pequena nebulosa que se desprende do Sol, aquela potência energética dispersa, e é ali que Jesus recebe a missão de conduzir o projeto chamado Terra. E ali está discorrido para nós, está descrito toda a caminhada que a Terra percorreu para chegar até aqui. E Jesus está lá. Então diz que a humanidade nunca ficou órfã dos prepostos de Jesus. Nunca ficou. Em todos os tempos, encarnou-se entre nós espíritos missionários que vieram trazer a mensagem do bem. Agora, a formalização das filosofias, das religiões, isso é outra coisa. Mas todas as religiões propõem um caminho de reencontrar-se com Deus. Porque religião vem do termo religare, que quer dizer ligar alguma coisa que deixou de estar. Porque senão era ligar, e não é ligar, é religar. Era alguma coisa que estava e por qualquer motivo deixou de estar. Então a religião é este caminho proposto para que a gente volte ao caminho que nós nos distanciamos, em decorrência das escolhas equivocadas, pelo processo de imaturidade espiritual que ainda somos portadores. Hoje menos, e um dia menos do que hoje. Mas ainda somos esses espíritos chamados recalcitrantes, que se comprometem com tantas coisas, de se melhorar, de se trabalhar, de fazer coisas que necessitam ser feitas, mas que quando aqui chegam, por razões diversas, pelas paixões que a matéria nos envolve, faz com que aconteça conosco, nós vamos nos distanciando disso. O caminho era no centro, mas eu fui para a direita e vou me distanciando. Algumas vezes cruzo esse caminho de novo. Alguém me diz: o caminho é este, e eu passo adiante, vou para a esquerda. E Jesus diz a Emmanuel que foi um desses espíritos que seguiu em linha reta. Não foi o único, mas ele foi um dos. E nós somos assim, ó. Nós caminhamos assim. A gente não caminha reto. Se nós caminhássemos retamente,
nosso processo evolutivo, nosso estado de felicidade seria outro. Então nós temos tido a oportunidade hoje de termos a doutrina espírita como grande referencial para este caminhar. E tendo Jesus como esse espírito norteador do caminho. E ele nos é apresentado, a pergunta aqui, 625, como guia e modelo. Então eu aceito tudo isso. Eu entendo tudo isso. Então o que está me faltando, Adão? O que está me faltando? Aí Joana de Ângeles, respondendo a essa questão, dirá: o que está faltando é vontade. Porque saber, nós já sabemos. Eu quero tanto ser uma pessoa melhor. Eu quero ser fraterno. Eu quero ser amar e ser amado pelas pessoas. Eu quero tudo isso. Mas o que tenho feito nesse sentido? De me melhorar, de me esforçar e de declinar de determinados comportamentos que hoje eu sei que eu não posso mais. Joana de Ângeles disse que falta vontade. E depende também da vontade que você tem, que nós sabemos que tem a boa e a má vontade. Joana se refere à boa vontade, porque às vezes a gente fica idealizando coisas, sonhando com momentos maravilhosos, mas apenas fica no campo dos sonhos, da nossa imaginação, dos nossos pensamentos. Mas não faz com que este pensamento se transforme em ações. Então nós precisamos elaborar melhor em nós esse conhecimento. Porque o conhecimento sozinho não salva ninguém. Pelo contrário, só nos trará mais responsabilidade. Porque o próprio Cristo disse e deixou registrado através dos evangelistas que a quem for mais dado, mais será cobrado. E nós estamos recebendo muito mais do que os nossos irmãos da igreja recebem, sem nenhum demérito aos nossos irmãos. Até porque, para eles, o que eles estão recebendo está sendo suficiente. Eles estão se melhorando. Conheço várias pessoas que não aceitam o espiritismo, acham a reencarnação uma verdadeira aberração de conceitual, mas que se melhoraram, se transformaram em pessoas melhores. Se nós estamos aqui não lá, é porque nos falta algo mais. Aquilo que está sendo oferecido não nos é ainda suficiente. Paulo, em suas epístolas, dirigindo-se a uma determinada comunidade que agora não me ocorre, ele dirá: vos alimento com leite, porque ainda não suportais ser alimentado com manjar. Manjar não é aquele negócio mais consistente, né? Então o leite simbolizava a coisa mais simples. O leite para nós não é suficiente, não. Eu quero uma coisa mais substancial, que me alimente realmente o espírito. Então nós, certamente, se não nessa encarnação, nós, em outras encarnações, nós já passamos pelos bancos protestantes, católicos, que são outras religiões. E hoje estamos aqui. Alguns chegam a imaginar o seguinte: que a doutrina espírita é muito fraquinha, porque tem algumas pessoas, e vão se utilizar dessas exceções, porque isso não é regra, é exceção, que após terem ficado alguns anos na doutrina espírita, por qualquer razão, passam a frequentar uma igreja protestante. E rapidamente essa pessoa, que passou anos na doutrina e teve problemas difíceis de solucionar,